Eu quero convidar você a abrir a Santa Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9, para que leiamos os versos 20 e 21. Livro de Apocalipse, capítulo 9, versos 20 e 21. O tema da mensagem desta manhã é: não se arrependeram. E no texto bíblico, Apocalipse 9, 20 e 21, lemos assim: os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Queridos irmãos e irmãs, assim como os rios correm para o mar, os acontecimentos correm para o fim que Deus determinou. E o livro de Apocalipse descreve como será essa culminância de acontecimentos que desembocará no oceano glorioso da volta do Senhor Jesus. E os textos falam sobre tempos angustiantes. Coisas muito ruins vão acontecer antes da volta de Jesus. Em parte, como uma consequência da maldade dos homens. Em parte, como uma expressão do juízo de Deus, mas também, em parte, como um chamado ao arrependimento, como um alerta contra a perdição eterna. Mas João, ao receber esta visão no Apocalipse, e ao falar sobre as coisas que vão acontecer naqueles tempos angustiosos, registra essa expressão: não se arrependeram. Assim como o faraó, que nos dias do Êxodo endureceu o seu coração apesar das pragas e não queria deixar o povo ir. Ao que tudo indica, no final dos tempos, a humanidade endurecerá o seu coração para persistir no erro e no pecado. Parece, quando nós lemos o Apocalipse, que essa reação das pessoas espantou mais o apóstolo João do que as próprias pragas e flagelos. João, com espanto, registra e por 2 vezes escreve: não se arrependeram. Mais adiante, no livro de Apocalipse, agora já no capítulo 16, nos versículos 20 e 21, ainda mais agravada a situação, João escreve assim, que apesar de todos esses acontecimentos, versículos 9 e 11, os homens, abrasados com grande calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória a Deus. O reino do anticristo se tornou tenebroso. Os homens mordiam de dor as suas línguas, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, mas blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram das suas obras. Vez por vez, verso por verso, João faz questão de registrar isso: não se arrependeram.
E ao ler estas palavras na Bíblia Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs, e ao contemplar a realidade ao nosso redor, a gente fica se perguntando se essas palavras já não estão se cumprindo. Se já não é essa a última geração sobre a face da terra, porque parece que a humanidade perdeu a capacidade de se arrepender. Falta ao mundo arrependimento. Mesmo em tempos como este nos quais estamos vivendo, quando um vírus microscópico colocou de joelhos as superpotências, as nações, os ricos e poderosos deste mundo, nós não vemos nas pessoas quebrantamento. Nós não vemos nas pessoas arrependimento. Cumpre-se aquilo que lemos em Apocalipse, elas não consideram a possibilidade de abandonar a sua idolatria, as suas feitiçarias, as suas prostituições, os seus crimes e furtos, os seus adultérios e assassinatos, não se arrependem. Parece mesmo que o mundo à nossa volta perdeu a capacidade de se arrepender. Há um ditado que fala que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas, meus queridos, eu lhes digo, tem gente que nem pela dor vem. E é sobre isso que o Apocalipse está falando. Não se arrependeram. Um escritor brasileiro chamado Paulo Coelho, que intitula a si próprio de mago, de bruxo, chegou ao ponto de escrever: o maior dos pecados é o arrependimento. Quando um homem chega a dizer que arrependimento é pecado, nós chegamos à total e final inversão de valores e ao cumprimento daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos considerando o texto de Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21, e lemos que os homens não se arrependeram, apesar de todas as pragas, apesar de todas as pestes, apesar de todos os sinais, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, não deixaram de adorar os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A criminalidade não diminuiu. A pecaminosidade não diminuiu, apesar de todos os sinais, apesar de todo o sofrimento. As pessoas não se quebrantam, elas blasfemam, elas se endurecem, elas continuam na adoração aos demônios, elas continuam na adoração aos ídolos. Como nós lemos em Apocalipse, elas não se arrependem dos seus furtos, nem da sua prostituição, nem das suas feitiçarias, nem dos seus homicídios. Há tantos homicídios, há tantos crimes, há tantos assassinatos. E eu gostaria de citar uma fala do pastor Paul Washer, que eu considero muito apropriada. Ele diz: o novo coronavírus matou 1.800.000 pessoas no mundo em um ano. Pois bem, o aborto mata em média 55.900.000 pessoas por ano. O primeiro chamam de pior epidemia do século. O segundo chamam de escolha. Não é isso o que o autor de Apocalipse está nos dizendo por uma revelação divina? Não se arrependeram dos seus assassinatos, dos seus homicídios.
Meus queridos, fala-se tanto em feminicídio, e deve-se falar mesmo, mas por que a sociedade se cala quanto ao infanticídio? Porque o assassinato de bebês no ventre de sua mãe é menos assassinato, é menos crime, apenas porque um nenenzinho na barriga da mãe não tem voz, não tem voto, não tem condições de se defender. Não se arrependeram. Quanto mais sofre, mais a humanidade se endurece. Quanto mais contempla os resultados das suas escolhas ruins, mais a humanidade persiste nelas. E essas 3 palavrinhas servem como o epitáfio sobre uma lápide de toda uma geração. Por que morreram? Por que se perderam? Por que foram destruídos? Não se arrependeram. Falta arrependimento ao mundo, à sociedade. Mas, meus queridos, se nós trouxermos o problema um pouquinho mais perto da gente, e se nós falarmos não do mundo, mas da igreja, porque é fácil falar do mundo, é fácil voltar para o mundo as nossas lentes e constatar a sua podridão. Mas e quando a gente pensa na igreja? Será que a igreja deste século 21 é uma igreja arrependida? É uma igreja quebrantada? Me parece que não. E tristemente, é possível que as mesmas 3 palavras que podemos atribuir ao mundo à nossa volta, podemos também atribuir à própria igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias finais. Não se arrependeram. Há muitos crentes que aprenderam a triste arte de conciliar religiosidade com pecaminosidade. E passam a ver como normal essa associação que a Bíblia chama de hipocrisia, falsidade e mentira. A pessoa é uma coisa no domingo e outra coisa nos outros 6 dias da semana. É uma coisa no templo e é outra coisa fora dele. O mesmo computador que é usado para acessar os cultos online é o mesmo computador que é usado para acessar os sites de pornografia. O mesmo celular que é usado para mandar e receber versículos é usado também para conversas indecorosas e grupos inconvenientes. E o mais triste, o mais chocante, é que tudo isso passa a ser enxergado com normalidade. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a igreja do Senhor Jesus precisa se arrepender. Os crentes, os irmãos em Cristo precisam se quebrantar ou não prosperarão. Não alcançarão a misericórdia do Senhor, mas sobre eles virá a ira do Senhor. Porque a Bíblia diz, com Deus não se brinca, tudo aquilo que o homem semear, isso ele também irá colher. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, a igreja precisa se arrepender. Se o Senhor Jesus olha hoje para a sua igreja, se o Senhor Jesus olha hoje para a Igreja Batista em Mata da Praia, ou para qualquer outra igreja que se chama pelo seu nome, o que Ele enxerga, o que Ele encontra, alegra o seu coração, ou entristece a sua alma. O autor de Hebreus diz que há muitas pessoas que estão crucificando de novo o Filho de Deus. E cada gesto de traição,
cada expressão de hipocrisia, de falsidade, de religiosidade vazia, são como pregos novamente cravados nas mãos do Redentor, são como açoites novamente a lacerar as suas costas, são como espinhos novamente a rasgar a sua fronte. Olhamos para o mundo e vemos a dureza do coração desta sociedade. Mas quando nós aproximamos o nosso foco e trazemos a lente para a igreja do Senhor Jesus Cristo, será que o diagnóstico é outro? Ou aquelas palavras lá do Apocalipse também cairão como chumbo sobre a igreja do Senhor? Não se arrependeram. Falta arrependimento ao mundo. Falta arrependimento à igreja. E querido, querida, me desculpe falar com muito carinho ao seu coração. Talvez falte arrependimento a você. O pecado tem uma propriedade estranha. Quanto mais longe ele está, mais visível ele é. O pecado é diferente das outras coisas que nós conhecemos. O pecado, quanto mais longe ele está de nós, com mais facilidade nós o enxergamos. Não é difícil enxergar o pecado na vida do nosso vizinho. Não é difícil enxergar o pecado na vida do nosso irmão. Mas quando se trata do nosso próprio pecado, da nossa própria falta, da nossa própria infidelidade, da nossa própria deslealdade, temos dificuldade ou enxergar e facilidade em o desculpar. Somos bons nisso. Somos bons para apontar o argueiro no olho do outro quando há uma trave no nosso próprio olho. Somos bons em justificar os nossos erros, dizendo, todo mundo faz isso, é normal, eu não sou pior do que ninguém. Somos bons em acolher o pecado, brincar com o pecado, tolerar o pecado, que na verdade é um câncer mortal, que se espalha e destrói tudo em que toca. A sua vida, meu irmão, minha irmã, tem que ser uma vida de santidade. O seu testemunho tem que levar pessoas a Cristo e não afugentar as pessoas de Cristo. Você tem que ser em casa um crente ainda melhor do que você é no templo. Ou isso se torna uma realidade na sua vida, ou você estará brincando de crente. E o que é mais grave, a você também se atribuirão as 3 palavras terríveis do Apocalipse: não se arrependeram. Meu querido, eu apelo ao seu coração em nome do Senhor, quebrante-se, arrependa-se, é tempo de arrependimento. Mas o que é arrependimento? A palavra arrependimento, na língua grega, é a palavra metanoia, que significa mudança. Mudança de coração, mudança de mente, mudança de caminho, mudança de vida. Arrepender-se é envergonhar-se, é entristecer-se, é lamentar, mas é muito mais do que isso. Vai muito além disso. Gosto da definição de M.R. Vincent, e talvez você pudesse anotá-la, escrevê-la, porque é uma definição preciosa. Este escritor, M.R. Vincent, disse o seguinte: arrependimento é a tristeza convertida em ação. Que boa definição, que palavra preciosa. Arrependimento é a tristeza convertida em ação. Arrepender-se é entristecer-se, sim, mas é fazer algo a respeito. Se ficamos tristes, se derramamos lágrimas, se a consciência nos pesa, mas continuamos fazendo aquilo que Deus desaprova, não há arrependimento.
Arrependimento é tristeza convertida em ação. E quando nos arrependemos, Deus nos perdoa, nos recebe de volta, lava a nossa alma, limpa a nossa ficha, reescreve a nossa história, restaura a nossa vida. Deus restaurou a vida de Davi, porque Davi se arrependeu. Deus restaurou a vida de Pedro, porque Pedro se arrependeu. E Deus, que é fiel e sempre cumpre o que promete, não deixará de restaurar a vida de nenhum homem ou mulher que se arrependa. E por isso, meu querido, minha querida, esta manhã, Deus fala ao seu coração, à sua alma, à sua vida. Permita que o Espírito Santo sonde o seu viver. Faça a oração de Davi, diga: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me corrige. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. Quando João, lá no livro de Apocalipse, olhou para aquela sociedade atribulada por pestes, epidemias, pragas, mortes, João se entristeceu com tudo isso, mas o que mais tristeza trouxe ao coração dele foi a reação das pessoas. João disse: apesar de tudo, de todo o sofrimento, não se emendaram, não se corrigiram, não se quebrantaram, não confessaram, não abandonaram, não se arrependeram. Meu querido, minha querida, tudo aquilo que o homem semear, isso ele irá colher. E se nessa manhã você lançar uma semente de arrependimento sincero, de quebrantamento verdadeiro, de confissão honesta aos pés do Senhor, eu garanto a você, irá colher misericórdia, perdão e restauração. Deus abençoe você. Baixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Acerta a sua vida com Deus. Diz: Deus, perdão, eu estou brigando com o Senhor. Eu estou lutando com o Espírito Santo. O Senhor tem tentado me corrigir. E eu tenho endurecido o meu coração. Deus, me perdoa, eu não quero fazer o que te desagrada. Eu não quero crucificar novamente o teu filho. Deus, me ajuda.